Quando existe a concepção, é formado o ovo, que é a junção do espermatozoide com o óvulo. Uma célula. Essa célula se divide em duas, que divide em 4, que divide em 8, 16. Quando chega a 32, ele forma uma bolinha. Nessa bolinha, começa a ter um líquido dentro e começa a ficar meio alongado. Quando chega perto de 3 semanas de vida, se formam 3 tecidos embrionários distintos, com células diferentes e com funções diferentes na formação desse embrião. Uma camada que está mais por fora, uma camada que reveste a parte interna, que tem uma cavidade, e uma camada do meio entre eles. Então, essa camada interna, que reveste essa cavidade, vai dar origem ao tubo digestivo. É dentro. E dentro, em grego, é endo. Então, é o endoderma. Então, desde aqui da boca até o ânus e todos esses órgãos que envolvem o processo digestivo. Fígado, baço, pâncreas, intestino, vesícula. Então, vai ser formado tudo do endoderma. A parte interna, entre os 2 tecidos, que é o mesoderma, vai dar origem aos músculos e aos ossos, ok? A estrutura que sustenta. E a parte externa, que mais nos interessa, é o ectoderma. O ectoderma vai dar origem à epiderme, tá? Porque a derme é meso, e todo o sistema nervoso central, em especial o córtex, a parte, vamos dizer assim, externa do cérebro, e esse córtex vai administrar as funções nervosas desse organismo. Bom, sabendo isso, eu tiro o endoderma, eu tiro o meso e fico com o ecto. Por quê? Porque o ectoderma, ele é responsável pelo contato. E relacionamentos é contato. Pele. Pele é um dos maiores órgãos, né, do corpo humano. O intestino também. Se você pegar o intestino, abrir, esticar, ele forma mais de 5 metros quadrados. A pele também, ela tem uma amplitude muito grande. E por que eu estou falando de pele, doutora Adaito? Por que você não está falando de relacionamentos? Porque relacionamento é pele, é ectoderma. E ectoderma, existe, como vocês vão entender, algumas partes no cérebro que regem tudo isso. Então, o contato também está relacionado com os sentidos. Os 5 sentidos estão relacionados com ectoderma. Vou dar um exemplo. Pessoas que desenvolvem COVID perdem o olfato. Isso é um animal que fica sem olfato, ele tem menor chance de sobrevivência. Bom, e com o olfato, um animal sabe que a companheira está no cio, ou não. Pelo olfato, um animal sabe que está chegando algum outro animal que pode ameaçá-lo. Então, tem a ver também com sobrevivência e com contato. Então, eu estou dando um dos exemplos de um dos sentidos que tem a ver. Por que que então, a mucosa nasal, ela é ecto. A mucosa bucal é ecto. A parte do olho é a esclera, conjuntiva, o cristalino e a retina é ecto, tá? Então, visão
A parte interna do ouvido, a audição do canal, né, tem a ver com o ecto. Então, gosto, paladar, cheiro, visão e o tato, tá? E a audição. Então, os 5 sentidos têm a ver com ecto. Tem a ver com 2 questões fundamentais. Uma que é território, guarda isso, escreve aí, território e contato. Vejam, quando um animal, isso é uma estrutura biológica, não é só do ser humano. Quando um animal, ele está no cio, uma fêmea está no cio, os machos lutam. Por quê? Porque eles querem ter território. Ele quer ser o líder, ter mais força. Então, e isso tudo, esse comportamento faz com que esse animal tenha pertencimento. Olha só, então nós estamos juntando aqui a nova medicina germânica com constelação. Olha que lindo. Então, um animal que pertence a uma manada, ele pertence a um grupo. E ele identifica esse grupo visualmente, pelo cheiro, pelo ruído, né? Então você vê os animais, os passarinhos que cantam, os animais que fazem ruído, o leão fica rugindo. Então, por quê? Porque ele estabelece o território dele. É muito importante a pessoa, o indivíduo, o animal, se sentir parte de um grupo, pertencimento. Porque quando ele não pertence, ele é excluído, e isso causa uma perda de referência total do território dele, e ele se sente perdido. Muito bem. Mas espera um pouquinho, o que tudo isso tem a ver com relacionamento? Tem tudo? Então, nós somos seres sociais. O comportamento em grupo dos seres humanos tem muito a ver, regido por essa questão do ectoderma. Então, que tem a ver, como eu disse, com o comportamento social, envolve sexualidade e envolve ocupação do território. Quando esses parâmetros, quando essas questões são ameaçadas, o indivíduo entra em crise e ele entra em choque. E quando ele entra em choque, ele sai de uma fisiologia normal e ele começa a ter um comportamento interno diferente do que ele tinha antes de estar ameaçado. Então, outro dia eu estava vendo ali um búfalo que foi... um búfalo não, um hipopótamo que foi excluído de um grupo. E ele tentou chegar num outro grupo e o outro grupo não aceitava ele ficou... Então, o animal se sentiu sem pertencimento. E isso gera um conflito a nível mental, cerebral, é biológico, ativa determinados centros dentro do cérebro e fica fica mandando estímulo, porque é fundamental para todo animal pertencer a uma manada. Nesse pertencimento a essa manada, vai existir a segurança, tranquilidade, a proteção, estão todos juntos, e os animais juntos são mais fortes, eles sabem disso. Outro dia eu estava vendo um filme de uma manada de búfalos, que um leão pegou um búfalo, todos os búfalos foram atrás e salvaram o outro que estava sendo ameaçado por um leão. Então, lógico, isso é muito lógico. Quando eu pertenço a algo, e no caso vem a minha família, quando eu pertenço à minha família, eu sou mais seguro, eu tenho maior chance de sobrevivência. E meu cérebro funciona baseado em sobrevivência. Muito bem. Bom, então veja, nós temos o endoderma, que cuida de funções vitais, digestão, alimentação, respiração, pulmão, ok, endo,
reprodução arcaica, reprodução instintiva, aquela reprodução que o animal tem, que não pensa, que não tem nada a ver com comportamento social, tá? E o pertencimento a um determinado lugar. E aqui é o interessante, isso mexe com o rim, né? Que é um sintoma que a gente chama de peixe fora d'água. Ele incha. Então, uma pessoa que é desterrada, quando ela emigra, né, quando ela sai, os nossos antepassados que saíram da Itália e vieram para o Brasil, eles sentiram isso, sentiram peixe fora d'água. Aqui os costumes são diferentes, eu senti isso quando eu fui lá para Nova Zelândia. Cara, comportamentos muito diferentes. Você fica, cadê minha... Mas lá na minha terra é diferente. Pois é. Então, esses comportamentos grupais de sobrevivência têm a ver com endo. Tá? Agora, meso, estrutura, defesa, como fala, proteção, integridade e sentir-se apto, porque o músculo tem a ver com sentir-se apto a. Por isso que a fibromialgia é a dor da pessoa que não se sente apta a fazer algo. Ela não se sente ou merecedora ou sendo boa o suficiente para fazer algo. Muito bem. Então, vamos voltar de novo para o ecto, porque o ecto é que nos interessa. Então, pele. Doenças de pele são oriundas de conflitos de relacionamento. Por quê? Porque é quando acontece o contato. Vamos pensar, por exemplo, numa criança. Uma criança, o contato dela é com a mãe, o contato dela é com o pai, e quando ela está com a mãe e quando ela está com o pai, ela se sente pertencente à estrutura familiar dela. Ela é amada, ela é aceita e ela faz parte. Se existe um conflito entre o pai e a mãe, se o pai e a mãe não estão bem, e não necessariamente falando, a criança percebe, a alma da criança sente que o pai e a mãe estão com problemas. E ela vai manifestar algum problema da pele, alguma questão de contato. Atenção, se você não acompanhar comigo, você não vai entender. Vem junto comigo. Então, nós estamos falando do ectoderma, que tem a ver com a pele e tem a ver com o sistema nervoso central. Então, essa parte responsável por território, por contatos, tá? E também pela vida em grupo, pela vida em família, pela vida em clã. Você faz parte de um clã. Quando você não faz parte desse clã, por exemplo, quando você sai do país, você vai para um outro país, você fica numa outra terra, as pessoas que mudaram para um outro país já sabem o que eu estou falando, surge problemas, dificuldades. Então, e a parte de sexualidade também, esse comportamento tem a ver com o ectoderma. Então, nós estamos contato, né, relacionamento, sexualidade, relacionamento, formação de família, relacionamento, ocupação de um território. Como é que é isso, ocupar um território? Então, o território é você se sentir seguro ocupando aquele lugar. Toda vez que você tem o pertencimento a um território ameaçado, pode surgir um problema. Vou dar um exemplo. Pessoas que perderam pessoas queridas pelo Covid. É uma ameaça de território. Que quando morre alguém que é querido, um ente desse grupo está morrendo. Se a sua manada diminui, aumenta o seu perigo. Você está mais em risco. Isso é biológico, não é lógico, é biológico. Então, o seu corpo vai entrar em crise quando existe alguma ameaça ao seu território. Então,
Quais partes, agora é importante você notar comigo, hein? Presta atenção, eu vou fazer a lista de quais são as partes do corpo que estão relacionadas com o ectoderma. Primeiro, a pele. Toda a pele. Já falei, mucosa da boca, até 2/3 do esôfago, a parte da curvatura menor do estômago, mucosa retal, atenção, quem tem hemorroida, quem tem problemas, tem a ver com isso, com o território, tem a ver com ocupação de algo, tem a ver com identidade, tá? Com momentos que você está rompendo algum... O que é uma crise de hemorroida? É quando você rompe um relacionamento, porque você perde, de alguma maneira, a sua identidade, o seu pertencimento, o seu território. Que mais? Toda a mucosa da bexiga, vagina, colo do útero, ureteres, vai até o rim. Então, aí entra, você já viu um animal, né? O que um cachorro faz quando sai na rua? Ele vai fazendo xixi em todo lugar, porque ele fala demarcando. Aqui é meu. Eu estou aqui, esse lugar é meu. Um leão, quando ele está num lugar, ele urina em todas as árvores, assim. Chega um outro leão e fala, aqui tem gente. Então, quando a pessoa não ocupa o seu lugar, ela pode ter um problema de rim, seja uma cistite, seja uma pielonefrite. Ela não está plena no lugar dela. Eu vou dar um exemplo. Uma vez chegou uma pessoa para constelar online, e ela disse o seguinte, olha, eu fiquei 2 dias internada por uma crise renal, e eu estava no hospital, saiu de manhã, não sabia nem se ia constelar. E eu vim constelar são infecções urinárias de repetição, que eu tenho há 25 anos, 26 anos que ela tinha. Então, o que aconteceu? Quando começou, eu perguntei. Começou quando... Ela falou, quando eu me casei. Na lua de mel foi a primeira. Que idade você tinha? Ela falou, tinha 27 anos. E tinha 27 anos. E o que aconteceu? Eu não estava preparada para casar, para mim foi difícil deixar os meus pais, e eu senti muita falta da minha mãe, senti muita falta do meu pai, dos meus irmãos, e desde então eu vivo com isso. Ok? Então, o que isso tem a ver com território? Eu quero que vocês entendam isso. Território não é só... Território é a ocupação. Então, ela saiu de um comportamento de menina, infantil, onde, como criança, ela era o centro da atenção, ela recebia cuidado, atenção, amor, suporte de papai e de mamãe, e ela vai para um outro lugar, onde ela é uma mulher adulta, e aí ela tem que romper com a família de origem, para virar mulher adulta. Isso significa comportamento sexual. E ela nunca conseguiu se desapegar, se despedir da mamãe, do papai e entrar numa vida adulta. Então, e ela teve muitos conflitos sexuais nessa vida de adulta e aí, vivendo isso, ela tem a cistite de repetição durante 26 anos, porque ela não consegue ocupar o lugar dela de adulto. Então, uma cistite, uma pielonefrite, muitas vezes reflete um problema, uma dificuldade. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Uma dificuldade de se sentir pertencente. Então, problemas urinários podem refletir questões de relacionamento, sim. Tá? Quando a pessoa... Então, tem a cistite chama-se a cistite de lua de mel. Por quê? Porque ela não está ocupando o lugar dela de mulher. Alguma coisa ameaça aquele lugar. Problemas de pele.
a criança que tem as chamadas alergias, eczemas, exantemas, e as doenças de pele, por exemplo, mesmo um sarampo pode vir depois de uma ruptura de um relacionamento, de uma perda, de uma separação. Então, a separação, ela gera uma sensação interna na pessoa de não estar mais junto com aquela outra, de privação, né? E por essa privação, ela pode ficar fora de todo o processo dela, né? Qual é o problema da cistite de lua de mel? É quando essa mulher, ela casa, ela sai da casa dela, ela sai da perto da mãe, ela sai de perto do pai, e ela vai morar com uma outra pessoa que ela não tem intimidade ainda. Estamos falando de um casamento modelo antigo, né? Não modelo atual, onde as pessoas vivem juntos, já faz um test drive, já moram juntos 5 anos, 10 anos, depois vão casar. Não, eu estou falando quando a pessoa casa, não casou, casamento na igreja, ou quando a pessoa casa, quando a pessoa se une a outra pessoa. Tá? Nesse momento, ela abandona a família de origem dela, principalmente papai e mamãe, e ela entra, ela vai ocupar um outro território. E aqui tem a ver a questão do território. E ela vai ocupar uma outra casa, ela vai ocupar um território no coração daquele homem. Tá? E vai abrir dentro dela dentro do coração dela, um território para aquele homem. Aliás, a parte interna, o endotélio das artérias e veias coronarianas são originárias no ectoderma. Então, por isso que quando uma pessoa tem um problema de relacionamento, ela pode ter um infarto. Tá? Quando ela sofre uma traição, uma injustiça, ela pode ter um infarto, porque ela é excluída, ela perde território. O meu avô mesmo foi traído por uma pessoa que ele ajudou, e ele, pouco tempo depois, ele teve um infarto. Por quê? Por causa da perda do território que a injustiça faz. Esse afastamento, né? Então, a pessoa entra em crise. De novo, estamos falando de ectoderma, de pele, a pele que cuida dos 5 sentidos, e também da mucosa bucal, mucosa anal, mucosa vaginal e colo do útero. Existe, atenção, meninas, prestem atenção aqui, existe uma relação direta entre colo do útero e coração. Existe uma ligação, a área deles, que eles são no cérebro, é a mesma área que cuida da mucosa vaginal, do colo do útero, não mucosa vaginal, colo do útero, que tem um pouco de células do reto, colo do útero e vasos coronarianos, artérias e veia coronária. Por isso que o útero, de alguma maneira, é o coração emocional da mulher. E atenção, se essa mulher passou por alguma forma de abuso sexual, o que significa o abuso sexual? Alguém entra dentro da vagina, que é ectoderma. Alguém entra e coloca no colo do útero um esperma sem o consentimento dessa mulher, seja ela uma criança, uma adolescente, até mesmo uma mulher que esteja casada e esse marido dela faça alguma prática sexual onde não aceita, não reconhecida por essa mulher, ela pode desenvolver, sim, um problema de colo de útero, até mesmo um câncer de colo de útero, por um conflito sexual que ativa um programa dentro do cérebro, do ectoderma, e ela pode desenvolver sim. Então, colo do útero, mucosa vaginal. Recentemente atendi uma paciente que tem dor, ela tem a penetração sexual.
ela não aceita a penetração sexual. Isso, e ela já tem, assim, ela tem 10 anos de casada, ela é uma mulher que faz terapia, autoconhecimento, faz yoga, faz um monte de coisa. Ela não, dentro dela alguma coisa não aceita, por quê? Porque ela tem uma experiência prévia na infância dela de ter sido abusada em 2 situações, aonde ela foi invadida, sexualmente falando, seja visualmente, seja na intenção, não necessariamente com penetração. Atenção, meninas. Se você passou por uma situação vexatória na sua infância, que envolvia uma questão sexual, isso pode gerar em você, sim, uma defesa, e você vai ter um conflito de território, de pertencimento, de relacionamento. E isso pode causar, sim, problemas de sexualidade. Seja corrimento, seja candidíase, nós já falamos, seja um câncer de colo de útero, que é uma forma de expulsar o invasor, expulsar o intruso. E aí entra o HPV. Né? O HPV que, de alguma maneira, estimula ou hospeda as células do colo do útero, tá? E faz aparecer quando há um conflito sexual. Então, de novo, essa questão da sexualidade faz parte do comportamento de ectoderma, tá? Então, veja, essa paciente que eu falei, ela está casada há 10 anos, mas ela tem dor. E ela não consegue engravidar. O que ela desenvolveu? Ela desenvolveu uma endometriose. Porque ela, de alguma maneira, nunca pensou em ter filho. Ela nunca pensou em engravidar. Então, ela não consegue pensar, ela não pensa, agora ela quer engravidar. Ah, sim, mas o corpo dela não foi informado que ela quer. Então, porque o corpo dela, a biologia, segue um programa biológico. A doença não é doença. A doença é um programa biológico. Escreve aí para mim. A doença é um programa biológico. O que é um programa? É um programa. Você aciona, como no celular, você aciona, ele ativa, ele faz um programa biológico. Tudo fora do controle do consciente da mente. Então, por que uma pessoa vai perdendo a visão? Por que ela perde a visão? Porque ela sente uma ameaça, ela se sente ameaçada o tempo todo. É uma ilusão, pode ser que o chefe dela está ameaçando ela, que ela vai perder alguma coisa. Então, a doença é esse programa biológico. Né? Agora, atenção, vamos complicar um pouquinho. Isso não necessariamente é algo totalmente consciente. Então, por exemplo, se uma antepassada sua ou um antepassado sofreu algo que veio pelas costas, uma traição, uma facada, no caso da minha avó, levou uma chifrada de uma vaca nas costas e morreu por causa disso depois, a minha mãe tem uma dificuldade de visual por causa disso. Por quê? Porque a mãe, então, é o medo do que vem de trás. Meu irmão mais novo, igualmente. Meu primo, várias pessoas da família têm esse problema de visão. Por quê? Porque ficou no sistema familiar. E causa, logicamente, uma dificuldade de relacionamento, porque ela não consegue enxergar as outras pessoas. Enxergar a manada, né? Enxergar as pessoas que são da sua família, da mesma espécie, do seu grupo, faz você se sentir mais seguro ou não. Memória celular. Isso mesmo, Priscila. Então, voltando. Os 5 sentidos estão relacionados com o ectoderma. Estão relacionados com relacionamento, com cheiro, né? Com cheiro. Por que a mulher passa perfume? Para ser mais interessante. Por que o homem passa perfume, né? Porque tem a ver com o cheiro, o sabor, o som da voz. Por que algumas mulheres, quando escutam a voz do homem, se sente mais excitada sexualmente? Uma mãe que escuta o choro, reconhece o choro da criança. Então, a audição, os animais se reconhecem pelo cheiro, né? Pelo canto, os passarinhos cantam para serem ouvidos. Então, tudo isso
Tudo isso para que nós sejamos aceitos, amados, acolhidos por um grupo, pela mãe, por uma mulher, por um homem. Então, um relacionamento. Por que nós buscamos relacionamentos? Nós buscamos relacionamentos para estabelecer trocas de energia, para estabelecer trocas de contato. Só que esse contato tem que ser diferente do nosso sistema familiar. Algo nos impulsiona a um contato com uma outra pessoa. Então, a mulher, ela tem o impulso de ter um contato com um homem, que não é o pai, que não é o irmão, que não é a mãe. Por quê? Porque nesse contato, nessa troca, expande a segurança dela, expande o reconhecimento de si e expande o número de pessoas que fazem parte do sistema dela. Quanto maior a manada, mais seguro é o grupo. Então, por exemplo, mulheres que engravidam, quando engravidam, estão gerando filhos para o sistema para aumentar a segurança, né? Então, às vezes, filhas, adolescentes engravidam, né? Hoje tem meninas com 13, 14, 15 anos engravidando, por quê? Para aumentar a segurança do grupo. E isso tem a ver com esse comportamento de ectoderma, tá? E também, bom, então, quais são as reações? Reação, ela existe diante de um problema que choca. Vou explicar a candidíase, sim, já vai um pouquinho só, Paula. Então, veja. Então, algo me choca. Esse choque, ele não é consciente. Ele é Então, por exemplo, a possibilidade de que o namorado, ou marido, ou noivo, sei lá, vai embora. Existe algum meu sentido, eu comecei a cheirar algo, e aliás, isso tem a ver com sinusite. Os seios nasais também é mucosa, é ecto. Sinusite e rinite algo não está me cheirando bem, mas eu não sei o que é. Algo não está me cheirando bem, tá? Alguma coisa pode estar acontecendo que eu não sei o que é. Estão tramando alguma coisa. Está acontecendo algo que eu não sei o que é. Bom, o que faz eu ter a reação diante de um fato? Então, por exemplo, essa semana atendi uma mulher que ela descobriu que o marido dela estava traindo ela. Ok. Esse momento, eu pergunto, como se descobriu? A forma como a pessoa descobre, ela é importante. Porque tem a ver com como ela absorve esse choque. Às vezes é uma notícia, às vezes pega no celular, às vezes é alguém que conta, né? Às vezes ela vê, às vezes é uma conversa. Então, a forma como uma mulher descobre que este homem está tendo um relacionamento com outra mulher é importante, porque vai mexer com a experiência pessoal dela, anota aí, experiência pessoal, as crenças dela, as experiências pregressas familiares, tá? A cultura, os valores, e aí entra a questão de religiosas. Então, dentro do sistema, porque é tudo aquilo que ela traz. Então, na hora que ela descobre, pá, esse choque dura menos de um segundo. É uma notícia. É o momento, é a quantidade de tempo que uma pedra toca na água. E depois ficam as ondinhas. Essas ondinhas faz essa mulher entrar naquilo que chama de fase ativa. E ela vai ficar ali. Até um dia, quando ela resolve, dentro dela, ela se resolve em relação a essa questão que causou o choque nela. E aí ela vai procurar uma solução. Ou ela vai sair, ou ela vai mandar isso embora, alguma coisa, quando ela resolve, entra num período que a gente chama, que aí aparece o sintoma. Então, a candidíase. Vamos falar de candidíase. Então, a candidíase, que é mucosa vaginal e mucosa de vulva, tem a ver com uma questão emocional, primeiro, de raiva contida.
raiva contida do outro não expressa e raiva contida de si mesmo. Então, quando uma mulher... Uma vez eu lembro que eu atendi uma paciente que ela tinha candidíase de repetição. Todo mês, candidíase e tal. E aí ela cansou daquilo e começou a fazer um tratamento de via oral, né, então uma medicação, e tópico. Aí ela pegou uma crise, ela estava muito intensa, ela tomou o comprimido, passou o creme e estava com aquela candidíase. Bom, ela tinha tomado 3 comprimidos já e usado o creme por 4 dias. E ela me procurou. E nada melhorava. Eu falei, olha, é o seguinte, vamos fazer uma constelação, vamos ver a questão emocional que está por trás disso. Na hora que a gente coloca ali os bonequinhos, eu vi, olha, você está presa à sua família de origem. Você não está ligada a esse homem mais. Só que ela não tinha tido a coragem de assumir para ela que ela não estava ligada mais àquele homem. E sabe o que aconteceu? Demorou 3 anos para ela se separar desse homem. E quando ela se separa hoje, né, isso aconteceu, ela tem uma outra vida, ela começou a correr, ela começou a se recuperar, ela recuperou o amor próprio, e ela, hoje, nunca mais teve candidíase, tá? Então, a candidíase é uma forma de falar assim, eu não estou mais disponível para você. Eu não estou mais disponível para você, tá? Então, é isso. Eu não aceito mais você dessa maneira. E aí vem, só que não expressa pela boca. O corpo expressa. Então, eu não me aceito mais me relacionar sexualmente com você. Alguma coisa em mim, não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa em mim não aceita. Bom, mioma uterino. Mioma uterino não tem a ver com um conflito de relacionamento em si, porque ele vem pela medicina chinesa de um conflito emocional de fígado que pega musculatura de útero, que tem a ver mais com esse não se sentir totalmente segura, mulher, pertencer, não se sentir apta, tá? Pediram aqui para falar de infecções, cistite de repetição, tá? A cistite tem a ver com isso, é a mulher que não ocupa o lugar dela. Ela não ocupa o território dela. Ela não consegue ser ela mesma. Ela não está segura naquilo que ela está fazendo. E tem crise, em conflito. Ela não está ocupando o lugar, às vezes, de mulher adulta. Ela não está ocupando... Por exemplo, quando a pessoa trabalha numa empresa, ela está aí 2, 3 anos, 5 anos, chega uma nova funcionária que vai ameaçar a situação dela. Ela se sente ameaçada no território dela. Ela começa a fazer cistite. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, casada há 7 anos, tá tudo bem, tem filho, ok, tá feliz. De repente ela começa a sentir comportamentos diferentes do marido. Ela começa a ver o marido distante, tá ficando no celular, não sei o quê. Ela começa a se sentir ameaçada no casamento. E isso vai fazer com que ela possa vir fazer uma cistite, porque ela está se sentindo ameaçada. Ou um problema de pele, uma dermatite de contato. Ela não está mais apta para ter contato com aquele homem. Ok? Então, tá aqui. Problema de hemorroida. Também tem a ver com relacionamento, porque tem a ver com ocupação do território e colocar para fora a emoção que a pessoa não consegue colocar. Então, cria um conflito de identidade, porque ela não consegue colocar para fora aquilo que ela quer, o posicionamento dela. E aí vem uma crise de hemorroida. A Carla pergunta sobre ansiedades, tremores, dor e calafrios na nuca. Será que o doutor pode falar? Bom, isso aqui é medo, situação de medo, de instabilidade. Alguma coisa está ameaçando essa pessoa
e ela não tem ainda a segurança e a força suficiente para se posicionar dentro da situação que ela está vivendo.